Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. Eu tenho uma palavra de Deus direcionada pelo Espírito Santo ao teu coração. E eu espero que o Espírito de Deus ele possa falar com você e te dar um direcionamento profundo. Mas antes de eu entrar na mensagem, peço já para você que não é inscrito do canal, que se inscreva no canal. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é muito importante o seu like. E escreve nos comentários o que você gostaria de aprender, algum ensino, algum estudo da Palavra de Deus, que tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana para te ensinar. Amém? Muitas coisas o Senhor Deus tem me ensinado e eu quero transmitir esse ensinamento da parte do Senhor. Amém? Vamos então para a palavra de Deus neste exato momento. Eu quero falar aqui sobre a importância da oração. Eu quero falar que a oração ela é mais do que necessária na vida da igreja, na vida daquele que se intitula Filho de Deus, servo de Deus e pregador do Evangelho. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 9 e o versículo de número 3 diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Versículo 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5, temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, os nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a coroa da vergonha, como hoje se vê. Os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das transgressões que cometemos contra ti. Nós vemos aqui que o profeta Daniel, ele se coloca na presença de Deus, no versículo 3, em oração. A Bíblia diz então: voltei o meu rosto ao Senhor, nosso Deus. Então veja que a oração é o fator principal da vida do crente. A oração é o fator principal na vida da igreja. Mas o que eu quero falar aqui é o modelo de oração que realmente dá efeito na presença de Deus. Porque nós sabemos que a oração ela é uma arma que Deus ele concedeu à igreja. Ela abre portas no mundo espiritual, ela abre portas também no mundo físico. A oração, quando ela é feita de forma sincera e de forma certa, Deus então, ele ouve esta oração e atende a oração do seu povo ou dos seus servos. E aqui eu quero falar algumas coisas peculiares da oração de Daniel, que fez com que Deus então atendesse a oração do seu servo. A primeira coisa que eu quero atentar aqui no versículo 3 é que diz assim: voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração. Então veja que aqui é o primeiro ponto que a Bíblia coloca como saliência. A Bíblia diz que Daniel voltou o seu rosto ao Senhor Deus. Isso significa que ele se inclinou para Deus. Isso significa que ele se voltou para Deus para oração.
Glória a Deus. E aqui é o primeiro ponto, porque nós vemos que Daniel, ele não se volta para Deus para que as pessoas vejam que ele está orando. Daniel não se volta para Deus para que as pessoas percebam a sua oração. Não. A Bíblia está dizendo que Daniel voltou o seu rosto ao Senhor para o buscar em oração. Então nós vemos que a intenção de Daniel aqui é buscar Deus. A intenção de Daniel aqui não é se vangloriar, não. A intenção do profeta Daniel é buscar Deus, é extrair Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, aqui é o primeiro ponto. O primeiro ponto da oração que realmente tem sucesso na presença de Deus é quando alguém quer buscar Deus na oração. Quando alguém não quer buscar coisas na oração. Não é quando alguém quer buscar dádivas, presentes, riquezas, materialismo, relacionamentos. Não! Nós vemos aqui no versículo 3 que Daniel virou seu rosto ao Senhor para buscar Deus em oração. Este é o primeiro ponto, buscar Deus em oração. O segundo ponto é que a Bíblia diz que Daniel também, ele foi buscar a Deus em oração, mas também com súplicas. Súplicas. Ele foi suplicar a Deus. Ele foi buscar a Deus em oração e também suplicar. Ele foi pedir algo para Deus. Ele foi suplicar algo para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora veja que Daniel também, no versículo 3, continua com jejum. Daniel, então, ele foi orar a Deus. Daniel, ele foi buscar Deus. Daniel, ele foi suplicar, fazer pedidos a Deus. E a Bíblia diz que também com jejum. Veja a importância das coisas entrarem em sintonia, a oração, a súplica e o jejum. Glória a Deus. Somente aqui nós vemos armas poderosas para nós buscarmos a Deus, clamarmos a Deus, suplicarmos a Deus e Deus também nos atender. Primeira, oração, buscar Deus. Segundo, clamar, suplicar a Deus. E em terceiro, em jejum. Em quarto lugar, que eu quero salientar no versículo 3 somente, a Bíblia diz assim: em jejum, pano de saco e cinza. O que isso significa? Significa que Daniel foi buscar a Deus em oração, Daniel foi buscar a Deus em súplica, Daniel foi buscar a Deus em jejum, mas o quarto ponto é: Daniel foi buscar a Deus em humilhação. Daniel começou a se humilhar na presença de Deus. Daniel, quando a Bíblia Sagrada, ela fala pano de saco e cinza, isso representa um sinal de humilhação. Todo judeu, quando faz este ato na presença de Deus, ele está mostrando o seu estado humilhado, ele está se humilhando, ele está reconhecendo a miséria, ele está reconhecendo a sua situação atual, a situação de miséria, de pobreza espiritual. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele está reconhecendo os seus pecados, ele está reconhecendo as suas iniquidades na presença de Deus. E isto aqui, a Bíblia Sagrada diz que foi o que o profeta Daniel fez na presença de Deus. Aleluia! E como nós lemos, o versículo 4 diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Veja, aqui entra o fator que eu estava falando sobre a humilhação. A Bíblia diz que ele confessou a Deus e disse. Olha o que ele disse: confessei ao Senhor e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para que todos que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos
e dos teus juízos. E ele continua: nós fomos rebeldes, não ouvimos a palavra dos profetas, os teus servos, e pecamos, nos afastamos da tua lei, nos afastamos dos teus mandamentos, nos afastamos dos teus juízos. Nós, Senhor, somos rebeldes. Estou aqui para confessar a ti os meus pecados, confessar os pecados também do teu povo Israel. Glória a Deus. E aí a Bíblia Sagrada diz que ele começa, e olha o que o versículo 9 diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Veja, Daniel também entende no versículo 9, que a Deus pertence a misericórdia e o perdão. Esse tipo de oração modelo, esse tipo de oração, esse tipo de buscar Deus, esse tipo de súplica, esse tipo de jejum, esse tipo de humilhação, faz com que Deus não resista no trono, aleluia. E sabe o que acontece quando uma pessoa ou uma igreja, ela se inclina para Deus desta forma? Nós vamos ler o resultado em Daniel capítulo 9 e versículo 23. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 9, capítulo 9, versículo 23, diz assim: no princípio das tuas orações saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Escuta, olha o que diz o versículo 20: falava eu ainda e orava, confessava meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Então veja que no versículo 23, a ordem de Deus já tinha saído há 21 dias atrás, para que Deus então respondesse o profeta Daniel. Mas houve uma resistência no mundo espiritual. A Bíblia diz que houve uma batalha no mundo espiritual, para que então a resposta de Deus não chegasse ao profeta Daniel. Glória a Deus, mas o que eu quero que você preste atenção é no que a Bíblia diz sobre Daniel. A Bíblia diz que Deus olhou para o coração de Daniel e disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Por que Deus ia falar isso sobre o mortal? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel amava a Deus. Embora Daniel estivesse confessando os seus pecados e os pecados da nação de Israel, estivesse fazendo súplica, estivesse em jejum, em pano de saco e cinza, o coração de Daniel era um coração que amava de verdade a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então entenda este segredo da oração. A oração que realmente Deus ele atende é uma oração que é para buscar Deus. Em segundo lugar, é com súplicas na presença do Senhor. Em terceiro lugar, é uma oração que envolve jejum, envolve preço, envolve renúncia da nossa natureza humana, da nossa alma humana. Envolve renúncia, e essa renúncia está ali no jejum. E envolve também humilhação. Não adianta tentar orar a Deus sem se humilhar. Deus resiste soberbos, Deus resiste oração soberba. Olha algumas orações aqui que eu vou citar rápido e encerro, que Deus ele não se agrada. Oração de preguiçoso. Deus detesta oração de gente preguiçosa. A segunda oração que Deus detesta é a oração de fariseu, a oração que a pessoa se exalta, a pessoa se eleva, a pessoa pensa ser melhor do que os outros, e esse tipo de oração a pessoa sai sem ser justificada na presença do Senhor. A oração também de Judas
Iscariotes, aquela oração de ganância, aquela oração de barganha na presença de Deus, é uma oração abominável. Deus abomina esse tipo de oração. E a última oração que eu quero falar aqui e encerro é a oração de Balaão, aquele tipo de oração que é para amaldiçoar pessoas, aquele tipo de oração com ódio, com raiva, com intenções ímpias, com intenções malignas, com intenções erradas na presença de Deus. Estas orações risca da tua vida e começa a te humilhar na presença de Deus, começa a fazer como fez o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 3, comece a buscar Deus, comece a suplicar Deus, comece a jejuar na presença de Deus e comece a se humilhar diante da face do Senhor. E com certeza Deus trará a resposta que você tanto tem buscado e até hoje não tem alcançado na presença de Deus. Deus, ele quer te atender, mas pega este conselho da palavra, pega esta direção da palavra de Deus, e eu te garanto que a resposta virá sobre a tua vida. Agora, tenha paciência. Daniel esperou 21 dias, espere a resposta de Deus chegar, e ela vai chegar, isso eu te garanto, se você fizer conforme a palavra de Deus está te orientando aqui nesta hora. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra de Deus no teu coração. Agora faça o que você tem ouvido da palavra do Senhor. É uma direção do Espírito Santo, porque Deus quer te responder, mas você tem feito de forma errada. Mas agora, faça certo e receba a resposta do Senhor. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo, que Deus ele vai te abençoar, em nome de Jesus.